Guia para trabalhar os passos. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Eu vou ler as perguntas também, pelo enunciado, tá? Os tópicos. Primeiro passo. Para tudo, há um primeiro momento. Assim, também acontece com os passos. O primeiro é, por definição, o início do processo de recuperação. O tratamento começa aqui. Não podemos ir a lugar nenhum se não tivermos trabalhado este passo. Alguns membros de NA descobrem como fazer o primeiro passo por intuição. Outros preferem trabalhá-lo de uma maneira mais sistemática. Nossas razões para praticar formalmente o primeiro passo vão variar de membro para membro. Talvez sejamos novos no programa e tenhamos acabado de lutar e perder uma batalha exaustiva com as drogas. Podemos já estar no programa há algum tempo, abstinentes de drogas, mas descobrimos que nossa doença se tornou ativa em alguma outra área de nossa vida e nos obrigou a encarar nossa impotência e descontrole mais uma vez. Nem toda ação de crescimento é motivada pela dor. Talvez seja simplesmente hora de reciclar os passos e então começar um novo estágio da nossa infindável jornada de recuperação. Alguns de nós encontram algum conforto ao descobrir que foi uma doença, não uma falha moral, que nos levou ao fundo do poço. Outros de nós não se preocupam com as causas, só querem uma saída. Em qualquer dos casos, chegamos a um ponto em que é necessário algum trabalho de passos, uma atividade concreta que vá nos libertar da nossa adicção, qualquer que seja sua forma de manifestação. Nosso desejo é internalizar os princípios do primeiro passo, aprofundar nossa rendição, para tornar os princípios da aceitação, humildade, boa vontade, honestidade e mente aberta uma parte fundamental do que somos. Primeiro, precisamos alcançar a rendição. Existem muitos caminhos para chegarmos à rendição. Para alguns de nós, a estrada que percorremos até o primeiro passo foi mais que suficiente para nos convencer de que a rendição incondicional era a nossa única opção. Outros de nós podem começar este processo ainda não totalmente convencidos de que sejamos adictos ou que tenhamos realmente atingido o fundo do poço. Só ao trabalhar o primeiro passo, fica claro que somos adictos, que atingimos o fundo do poço e precisamos nos render. Antes de começar o primeiro passo, precisamos ficar abstinentes, custe o que custar. Se somos novos em Narcóticos Anônimos, nosso primeiro passo consiste fundamentalmente em ver os efeitos da adicção às drogas em nossas vidas, e devemos primeiro ficar limpos. Se já estamos limpos há algum tempo e nosso primeiro passo trata da impotência em relação a algum outro comportamento que tornou nossas vidas incontroláveis, precisamos já achar uma forma de brecar este comportamento de tal maneira que ele não venha a obscurecer a nossa rendição. Tópico 1. A doença da adicção. O que nos faz adictos é a doença da adicção, não são as drogas nem o nosso comportamento, mas sim nossa doença. Existe alguma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o uso de drogas. Essa mesma coisa nos torna propensos à obsessão e à compulsão em outras áreas de nossas vidas. Quando podemos dizer que nossa doença está ativa? Quando podemos dizer que nossa doença está ativa? Quando caímos na armadilha das rotinas obsessivas, compulsivas e egocêntricas. Círculo vicioso que não nos leva a nenhum lugar, a não ser a decadência física, mental, espiritual e emocional. Perguntas.
Pergunta 1. Eu sugiro que vocês apertem o pause para poderem anotar as perguntas. O que a doença da adicção representa para mim? 2. Minha doença tem estado ativa ultimamente? De que maneira? 3. Como me comporto quando estou obcecado por algo? Os meus pensamentos seguem um padrão? Descreva. 4. Quando um pensamento passa pela minha cabeça, ajo sem considerar as consequências? De que outra maneira me comporto compulsivamente? Em que medida o aspecto egocêntrico da minha doença afeta a minha vida e a das pessoas ao meu redor? Como a doença me afetou fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente? Nossa adicção pode se manifestar de várias formas quando chegamos a Narcóticos Anônimos. Nosso único problema, com certeza, são as drogas. Mais tarde, podemos vir a descobrir que a adicção devastou nossa vida de várias maneiras. 7ª pergunta. De que forma específica a minha adicção tem se manifestado mais recentemente? Pergunta 8. Tenho estado obcecado por uma pessoa, lugar ou coisa? Se isso acontece, como está afetando a minha relação com os outros? De que forma tenho estado afetado mental, física, espiritual e emocionalmente por esta obsessão? Bom, eu vou fazer um outro vídeo agora com o áudio do tópico 2 do passo 1, negação. Guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, passo 1, tópico 1, a doença da adicção.